desde lá do início da Startse no Vale, quando a gente não era nada, literalmente a gente não era nada, você, desde o início, presente conosco, e é muito bacana contar com o teu conhecimento singular aqui nos programas que a gente se envolve. Wesley, eu quero aproveitar o máximo do tempo aqui para a gente não rasgar cedo um do outro e a gente ir direto para o que importa, mas tem muita gente que não te conhece, Wesley, e eu queria primeiro que você, acho que é uma boa oportunidade para a gente começar aqui, para você se apresentar um pouquinho e falar quem você é, para a turma te conhecer um pouco mais. Bem, Maurício, pelo meu sotaque britânico, aí a galera já percebeu que eu sou do Nordeste, nasci em Maceió, Alagoas. Eu tenho 13 anos, quase 14 agora de experiência de mercado, nasci na periferia lá de Maceió, morei na Europa um tempo, morei na China, onde eu tive uma fase super interessante da carreira, lancei algumas empresas no Brasil. Uma dessas empresas, a gente lançou um jogo chamado Colheita Feliz, que era a fazendinha lá do Orkut, de roubar alimentos e tudo mais. Depois eu voltei para o Brasil aqui para passar 1 ano e 8 meses junto com o Baidu, que é o Google chinês, lá para 2012, mais ou menos. E em 2013, dia 16 de dezembro, eu entrei no Facebook, onde eu atuei 2 anos no Brasil. E desde 2016, ali início do ano, eu morei no Vale do Silício, na Califórnia, a gente se conheceu lá, né? Eu cuidava das interações de APIs, de conexão de APIs com parceiros de tecnologia no Facebook. Foram 6 anos. E aí, em outubro do ano passado, eu voltei para o Brasil. Eu fechei uma sociedade com a XP. Você foi de lá por muitos anos, né? E, cara, agora eu estou 100% dedicado à ONG Ajude o Pequeno, que é uma ONG que a gente criou agora nesse período de crise para ajudar o pequeno comerciante. De fato, a gente criou um marketplace para digitalizar essa galera. E é onde eu me encontro agora, no meio desse furacão. Nesse meio termo aí, cara, eu me especializei em neurociência, e a neurociência me trouxe até essa conversa aqui, que de fato foi um podcast que viralizou aí, chamado A Era dos Generalistas, e eu estou muito feliz de combinar neurociência também com as habilidades das pessoas, para mostrar para vocês hoje como é que funciona o generalista e quem são esses generalistas. Eu não estou te ouvindo, Maurício. Será que está mutado? É porque eu esqueci de desmutar o meu microfone. Obrigado, Wesley. Se você passou madrugadas em claro, roubando a fazendinha do amigo lá no Orkut, o responsável tá aqui. Quem vos fala é o responsável por isso. Quem jogava Colheita Feliz, escreve sim aqui pra gente. Quem não jogava, escreve não. Essa é uma deixa que eu faço, porque se você tiver perguntas para fazer para o Wesley, eu vou encaixar aqui ao longo da apresentação momentos para lançar algumas perguntas para o Wesley sobre o tema. Eu estou acompanhando aqui todos os chats na ferramenta que a Startse possui aqui. Então, seja você usuário que está assistindo essa aula no LinkedIn, no YouTube, no Facebook, na ferramenta de transmissão da Startse, no Instagram, eu vejo todos os comentários aqui. Então, se você tem perguntas para fazer ao longo dessa aula para o nosso querido ilustre convidado Wesley Barbosa, usa o chat, escreve, faz a tua pergunta, que na medida em que a tua pergunta tiver relação com o tema que a gente está falando, eu faço ela aqui e transmito ao Wesley. Então já vai, escreve sim se você passou madrugadas em claro jogando Colheita Feliz, porque o nosso querido Wesley foi o responsável por isso. Wesley, eu acho que apresentações feitas, vamos direto ao assunto. E essa era dos generalistas, hein, Wesley? Muita gente, como eu comentei no início, e durante muitos anos, o generalista foi rotulado como aquele que sabe de tudo um pouco, mas valendo, não sabe de nada profundamente. E essa era dos generalistas, por que estamos na era deles? Cara, sabe que vamos desconstruir, né? Todo o pensamento eu gosto muito de desconstruir para a gente entender os conceitos, a gramática, para depois de ficar discutindo ali o significado de cada palavra. Eu quero te contar que eu me inspirei em algumas pessoas para fazer esse estudo. Um grande amigo meu, o Alberto, é um deles, você também é um deles, e vocês se encaixam em generalistas diferentes. Mas vamos construir primeiro. Se eu tivesse que te perguntar, Maurício, qual que é a principal habilidade que você enxerga nas pessoas que você admira? Quando você olha para um cara e fala, cara, esse cara tem essa habilidade. Qual que é essa habilidade? Olha, uma habilidade que... Estou gostando desse questionário. De entender pessoas, de se relacionar com pessoas. Eu acredito muito nessa... Vivendo no Vale, você viveu lá há muito tempo, como o Vale do Silício ele é uma grande malha de pessoas que se conectam. Essa habilidade de entender o ser humano, para mim, eu considero algo importante e relevante.
Cara, o Alvin, se você puder só projetar essa frase dele, que eu acho bem legal, ele traz um pensamento muito bom. E o que você falou, eu vou conectar com esse pensamento. Ele diz que a pessoa que vai... O analfabeto do momento é a pessoa que não sabe aprender. Então, aquela pessoa que não tem habilidade de aprender, desaprender e reaprender, o que a ciência chama de learning mindset, né? Essa pessoa ela está fadada ao fracasso pessoal e profissional, porque é uma pessoa que está dentro do que a ciência chama de stuck mindset, que é quando a gente não se prende, de fato, à linha de aprendizagem. Você acabou de falar da relação humana. Você gosta muito das pessoas que se relacionam, etc. Se a gente parar para pensar na relação humana, como se quebrar esse comportamento, a gente vai entender que a relação humana é uma aprendizagem que não para. Você mesmo tem uma meta, não sei se ainda está, como é que está essa meta, de conhecer uma pessoa por dia. Então, essa meta que você tem é uma aprendizagem. Você quer conhecer uma pessoa por dia porque você vai aprender com elas todos os dias. Quer dizer, eu tenho certeza que o Maurício de hoje, que está com esse cabelo enorme agora, que antes não tinha, é um cara muito mais completo, é um cara muito mais aberto a novos ensinamentos. E, cara, a principal característica do futuro, a gente já passa para o próximo slide, é essa capacidade de aprender, Maurício. E eu devolvo a pergunta para você antes de eu falar sobre como é que o cérebro aprende, para a gente poder chegar no generalista. O que é que você mais tem vivido nessas aprendizagens que você tem com essas pessoas? Se você tivesse que falar uma coisa, o seu maior ganho, quando você conhece uma pessoa por dia, qual seria esse ganho? Você está mutado. Eu tenho que me coordenar com a tecnologia aqui. Wesley, de uma forma geral, quando eu me conecto com alguém e todo momento que eu tenho para me relacionar com uma pessoa, eu sempre me dedico a ela. Então, o Uber, para mim, é uma jornada de 30 minutos onde eu conheço alguém. Então, de uma forma geral, me torna um ser humano muito mais completo. Essa é o primeiro. Mas o ensinamento, a lição de vida, assim, conhecer aquela pessoa profundamente, como que ela passou por algum tipo de desafio, aquilo me dá bagagem e experiência para poder solucionar ou resolver algum tipo de problema que eu tenho na minha frente de uma forma um pouco mais, digamos assim, sharp, aguçada, astuta, vamos assim dizer. Cara, você sabe que quando eu conheci o Maisonave, Marcelo, eles estavam construindo ainda o Warren, né? E aí, depois da quinta vez que eu fui na casa dele, era durante as Olimpíadas de 2016. E aí, na quinta vez que eu estava lá, então eu fui para casa pensando, porra, o Maisonave é muito mala, cara. Ele me escuta o tempo inteiro e ele não me ensina nada. Tipo, ele quer só sugar, só sugar. E eu fiquei pensando, cara, na verdade, esse lance de você ficar escutando as pessoas, ao invés de simplesmente ficar ansioso para dar a sua opinião, já faz parte do processo de aprendizagem. E aí foi que eu entendi, não, na verdade ele está exercendo essa habilidade de aprender, que é uma habilidade que eu enxergo muito em você. Quando a gente fala de habilidade de aprendizagem, a gente fala sobre sinapses nervosas. O que é sinapse, né? O Charles, ele coloca, eu até pus no slide aí, que é o lugar onde a aprendizagem se dá, né? Onde toma lugar. Vocês estão vendo aí dois axons, que são esses tentáculos dos neurônios, que são células neurais, eles nunca se tocam, mas eles se aproximam. E aí uma descarga elétrica chamada sinapse nervosa, né, provoca, através de energia, essa comunicação de neurotransmissores, né? É tudo um processo químico. E esse neurotransmissor, ele carrega, é um organismo químico, ele carrega informações, é ele que informa a sua personalidade. Então, em termos químicos, em termos neurocientíficos, é assim que se dá a personalidade, né? Você carrega a informação aí dentro desse processo. Então, quando a pessoa está depressiva, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de cadeia neural, onde as informações que está fazendo que a pessoa se sinta mal, elas estão ali presas fisiologicamente. Por isso que é preciso tomar remédio e afins para poder quebrar essa cadeia. Agora, você imagina como é difícil quebrar, Maurício, uma pessoa que tem um pensamento enraizado de que não precisa mais aprender porque está mais velho, porque não tem mais idade para aprender, e etc. E aí, passando para o próximo slide, e veja como isso é interessante, a gente vai ver uma coisa extremamente importante,
que é a discussão do emprego do futuro. Eu vou conectar tudo isso agora e eu vou falar por que essa é a era dos generalistas. E você que se enquadra nos 3 perfis generalistas vai dar aquele sorriso de lado e vai dizer que não precisa mais de terapia, porque agora você se encontrou. Porque é isso que eu tenho ouvido depois dos podcasts. Maurício Benvenuti, você é um cara que estuda tecnologia, o impacto dela na sociedade, vai para a China, vai para Marte, volta. Qualquer pergunta sobre o futuro, eu tenho certeza que você tem a capacidade de nos falar e de nos guiar. Eu já li seus livros, eu já vi seu pensamento. Eu vou fazer essa pergunta para todo mundo, para você resumir agora. Se você tivesse que nomear, não precisa necessariamente ser uma palavra, mas uma frase, uma visão, como você enxerga o profissional do futuro, daqui a 5, no máximo 10 anos? Quando você olha para esse cara, olhando o que você sabe de tecnologia e a evolução da tecnologia, como você descreveria essa pessoa? Tá no mute, Maurício. Excelente pergunta, Wesley. Inclusive, eu vou responder e vou deixar que as pessoas também escrevam aqui no chat a sua, é bacana, a sua visão. Então, turma, responda aqui no chat também e muito obrigado pela audiência, crescendo a horrores aqui a audiência ao longo desses primeiros 17 minutos. Wesley, eu enxergo, na minha visão profissional, nos próximos anos, ele tendo que ter a capacidade de conseguir se inserir em vários temas e conseguir dialogar e discutir e falar sobre um vasto campo de ideias. Em algumas poucas, ele conseguir ter a capacidade de se aprofundar muito. Ou seja, eu ter ciência e saber discutir sobre uma amplitude muito grande de assuntos e ter a capacidade de, em alguns poucos, eu poder entrar com muita força, muito conhecimento para fazer a diferença naqueles específicos. Eu estou vendo aqui o pessoal comentando, Maurício, eu não sei se você vê aí do seu lado, mais comentar, você deve ver, né? O pessoal falando autônomo, flexível, velocidade, adaptabilidade. Enfim, tem muita coisa. Alguém comentou ninja aqui. Tem muita coisa sendo comentada. Passa para o próximo slide e ele é uma bênção para o profissional do futuro, na minha visão. A principal característica desse profissional é versatilidade. E se a gente fala de versatilidade, né? Cara, a versatilidade é exatamente esse profissional que ele translada sobre todas as possibilidades de habilidade. É o cara... Maurício, eu sei que você já ouviu isso milhares de vezes durante seus estudos, dizendo, cara, ninguém pode ter mais um emprego. Você sabe disso. Todo mundo fala isso agora, que você tem que ter 2, 3, 4 empregos, né? Ou possibilidades de ter esses empregos no futuro. E o que isso quer dizer? Você tem que ser um profissional versátil. Um ser humano versátil. Começa de casa, você tem que saber cozinhar, tem que estudar. Óbvio que tem as nuances de capacidade, vou falar sobre elas aqui também, as inteligências também, mas versatilidade é este poder cognitivo, né, de inteligência mesmo, de poder transladar sobre mais de uma coisa. Então, quando a gente fala sobre essa possibilidade, eu vou devolver para o Maurício uma pergunta. Esse cara, quando estava escrevendo o próximo livro, sumiu. Então, cadê o Maurício? Onde é que está o Maurício e tudo mais? E de tanto assistir minhas palestras, eu acho que o Maurício já decorou até a parte que eu falo de neuroplasticidade, que eu vou falar aqui daqui a pouco também. Maurício, eu queria que você falasse um pouco de como foi o seu processo de escrever esse livro e como você se sentiu como ser humano, buscando informação, o seu cérebro, como é que ele funcionou, e o que é que você estava aprendendo nesse meio do caminho e atividades que você exerceu durante esse isolamento. Pô, ótimo, Wesley. Tá muito bacana esse bate-volta. E só para complementar a questão da versatilidade, quem está acompanhando aqui as minhas aulas desde o primeiro dia, eu tive aqui uma convidada, Wesley, a Bianca Bastos, que é diretora de recursos humanos da BR Malls, que é a maior rede de shopping centers da América Latina, e ela trouxe as 3 principais competências do profissional do hoje, sendo adaptabilidade a primeira que ela elencou. Então, a conexão está muito bem feita. Wesley, o processo de reclusão que me levou a escrever meus 2 livros, os 2 livros, eu tenho o hábito de tirar 3, 4 meses, se é para fazer o livro, eu me afasto e realmente mergulho e foi um processo onde eu aprendi muito. Muita gente fala assim, poxa, Maurício, muito obrigado por você compartilhar isso, essas palavras, esse ensinamento do livro, mas eu digo o seguinte, o processo de escrita foi um processo tanto no Incansáveis quanto no Audaz, meus 2 livros, e agora no terceiro que eu estou escrevendo, onde eu estou enriquecendo demais o meu conhecimento.
porque eu busco informações, eu busco conectar assuntos, né, que são isolados, eu tento trazer 2 assuntos, 3 assuntos para uma mesma linha de raciocínio. Então, respondendo a sua pergunta, esse processo me torna um profissional e também um ser humano muito melhor. Você lembra de que você estava aprendendo enquanto você se isolou? Acho que foi no segundo livro. A Natália me mandava vídeo seu, sentada aprendendo um instrumento musical. Você lembra disso? Eu lembro, tocando... Isso foi no segundo livro. A gente alugou uma casa numa região afastada lá do Vale para realmente eu ficar afastado de tudo, e tinha um piano nessa casa. E aí, nesses 15 dias, eu fiquei toda noite aprendendo a tocar piano. Pois é, a gente vai conectar isso agora. O Maurício está sendo aqui meu rato de laboratório, né? Porque ele é o generalista. Vamos daqui a pouco encaixar ele em uma das 3 teorias que eu trago de generalista. E aí, passando para o próximo slide, a gente vai ver uma coisa que o Maurício acabou de descrever. Ele foi para casa, ele ficou focado, ele começou a fazer ali no time dele, ele estava aprendendo a tocar piano, que aí é uma técnica que a gente vai falar daqui a pouco do porquê da música. Work smart, not hard. E para complementar esse pensamento, esse é um pensamento que vem da pós-evolução industrial, de trabalharmos 8 horas por dia, meio período no sábado, e aí todo mundo bate ponto. Aqui no Brasil é lei bater ponto, aí no Vale do Silício tem essa coisa mais horizontalizada sobre a medida de resultado. Gente, tempo não mede resultado. Tempo não é medida de resultado. O cérebro, ele precisa, para criar de espaço, nosso poder cognitivo, ele dura só 3 horas por dia. Por que vocês acham que o Steve Jobs usava a mesma roupa todos os dias, o Mark Zuckerberg também usa a mesma roupa todos os dias? Cada decisão que essas pessoas tomam, elas diminuem o poder cognitivo. Isso acontece com todo mundo. Então, não precisa usar a mesma roupa todos os dias. Você pode, na noite anterior, por exemplo, escolher a roupa que você vai usar no próximo dia. Eu faço jejum intermitente, por quê, Maurício? Porque quando eu tomo café da manhã, ou você toma, parte daquele aparelho digestivo ali está recebendo energia do teu poder cognitivo. É involuntário isso. Então, eu começo a não tomar decisões quando eu acordo, eu não como, eu fico de jejum desde as 10 da noite até o meio-dia, né, jejum intermitente. Meu poder cognitivo está maior. E eu corro, por exemplo, algumas vezes 15, 20 minutos. Isso me faz secretar um neurotransmissor chamado endorfina, que acelera, naquele slide que eu mostrei lá, a conexão entre os áxios dos neurônios, fazendo com que aquelas conexões de neurotransmissores sejam mais rápidas. Eu acesso mais rápido a minha memória. Com isso, eu faço com que eu consiga aprender e conectar aquela aprendizagem de forma mais prática. Então, quando a gente trabalha com inteligência e não com esforço, a gente está respeitando o nosso código genético, o nosso DNA. Existem estudos que mostram que algumas pessoas acima de 50 anos precisam, para ter um poder cognitivo mais forte, tomar um break na quarta-feira. Vai voltar na quinta-feira com o mesmo poder cognitivo que vem na segunda-feira, pós final de semana. Você mesmo sabe que a Adobe, por exemplo, já tem programas onde os profissionais vão morar em San Diego, eles nem vão para o escritório. Tem um amigo em comum, que é o Amid, que você conheceu na minha casa lá na Califórnia, trabalha para a Adobe de casa, sempre, 4 anos já. Ou seja, você dá a meta, você devolve com comunicação e mede essa relação através de resultados, de números, né, dentro daquele plano de ação que foi executado, e não pelo esforço dele. Tem que acabar essa era de que a gente precisa trabalhar X horas por dia e que o profissional precisa ficar falando do esforço que ele teve para chegar naquela meta. Tive 30 reuniões, 40 conversas, não importa. Eu sei que na Start vocês têm essa vibe. Eu queria que você falasse, antes de a gente entrar um pouco na adaptabilidade, como é essa relação do funcionamento da Start com essas pessoas, para a gente já entrar agora afunilando nos generalistas, que eu acredito que é o perfil que a Start também busca para contratar. Exatamente. Não, a gente empodera demais as pessoas na Startse. O Wesley conhece, a gente tem um ritmo muito, assim, a velocidade da Startse é muito rápida. É só ver o que a gente fez aqui, quem está acompanhando o Restartse, a gente mudou o canhão da empresa em uma noite. A gente reuniu a empresa inteira num domingo à noite no Skype, setamos toda uma nova estratégia, segunda de manhã a gente começou a executar e a gente deixou de ser uma empresa que fazia eventos presenciais para ser uma empresa que faz eventos online. E por ser muito rápida a velocidade da empresa, Wesley, a gente não tem como ficar no dia a dia do lado das pessoas. A gente tem que confiar, né, que as pessoas elas precisam ser empoderadas para tomar decisões
porque é muito mais rápido a pessoa tomar decisão do que ela ter que recorrer sempre a alguém. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, a gente cria protagonistas. A gente permite que as pessoas possam ousar, tomar decisões. Errou, não tem problema, a gente volta, corrige. Então, é dessa maneira que a gente busca conduzir o nosso processo interno de seleção profissional. Veja que interessante. Se você puder colocar o próximo slide na tela, um rapazinho chamado Charles Darwin, ou Charles Darwin, em português, ele, quando estava em Galápagos, né, que é uma ilha no Equador, começou a escrever um livro lá que deu a teoria do que a gente chama de seleção natural. Basicamente, ele observou alguns pássaros, né, chamado tentilhão, e esses pássaros, ele chegou, na verdade, veja só, para eu te explicar como a adaptabilidade é interessante, e, na verdade, já que já se falou muito de adaptabilidade, tem que puxar a teoria da seleção natural. Quando chegou à Ilha de Galápagos, o tentilhão era um único pássaro, ou seja, um código genético único. Só para exemplificar, espécies de códigos genéticos diferentes, né, de DNAs diferentes, elas não podem gerar uma terceira espécie, né? Ou seja, elas não se conversam. Homo sapiens com Homo sapiens, nasce ali, gera um Homo sapiens, né? Um pássaro cujo DNA tem características diferentes do outro não consegue gerar ali um prolongamento aí genético. Ou seja, se não se conversar, podem ter relações, mas não pode gerar ali um fruto. Dito isso, esse pássaro chega com seu único código genético, né? Com seu DNA lá nessa ilha de Galápagos, que fica no Equador. E aí, esses pássaros começam a se espalhar por diversas ilhotas ali, ilhas da ilha vulcânica de Galápagos. O que Darwin observou? Que a temperatura, a forma que esses pássaros se alimentavam, a competição entre esses pássaros para se alimentar e por espaço, começou a modificar, veja, o código genético da espécie. Então, saímos aí de um pássaro com um código genético, se eu não me engano, para 13 códigos genéticos diferentes espalhados na ilha. Chegou só um código genético e conseguiu multiplicar para mais de 10. Isso quer dizer o quê? Que esses pássaros agora eles não se conversam geneticamente para gerar frutos. E aí Darwin entendeu que algumas espécies, eram espécies diferentes mesmo, não eram subespécies, elas começaram a morrer. E aí começou a se dar a teoria da seleção natural. Veja, ela é involuntária. Os Homo sapiens, eles não escolheram se adaptar. Não é que a gente falou, vamos nos adaptar. Isso é natural, é um processo involuntário. Se a gente estudar a história, pegar os Neandertais, que, a propósito, cruzaram com os Homo sapiens e geraram, né, a gente carrega variantes genéticas. Vocês já devem ter feito o seu exame genético. Eu fiz o 23andMe e eu descobri que eu tenho 200 variantes genéticas neandertais. Isso quer dizer que os Homo sapiens procriaram com os neandertais. Ou seja, há uma teoria que eu gosto muito de que os neandertais eles não se comunicavam. O cérebro deles era muito pequeno e era um cérebro que não se comunicava, que não tinha habilidade de comunicação que o Homo sapiens desenvolveu. O que é que o Homo sapiens fazia? Olha só como é importante para a gente entrar na era do generalista. Ele, com o poder cognitivo da comunicação, ele começa a unir forças de próprio grupo e falar: você vai invadir, você é mais forte, você vai arrancar. E aí começa a pegar as habilidades e começa obviamente, que instintivamente, não existia a linguagem da forma que existe hoje, a começar a gerenciar os grupos. E eles não matavam os neandertais, eles sugavam os recursos naturais e deixavam para ir para outro lugar. E aí aquele grupo de Neandertal não se comunicava, não tinha habilidade, não tinha gestão, né, podemos dizer assim, e morria. E assim se deu uma das teorias do porquê os Neandertais foram extintos, porque os Homo sapiens sugavam recursos. Nessa seleção natural, a gente agora está na era da versatilidade. Está numa era onde a gente precisa aprender, reaprender, desaprender. Não necessariamente nessa ordem. Então, se a gente aplicar essa teoria para a teoria dos negócios, naturalmente, você, que foi amplamente criticado por ser desfocado, por ser preguiçoso, por ser desorganizado, agora você vai entender que a sociedade vai precisar abrir os braços para lhe dar espaço. Porque a neurociência fala, se você tiver essas 3 habilidades, desfoque, desorganização
e você não consegue, de fato, colocar em prática alguma coisa com especialidade, por exemplo, você começa a dar espaço à criatividade para o seu cérebro, porque o seu poder cognitivo está lá. O tédio, eu gravei um podcast sobre isso, o tédio não é apatia, né? Quando você está entediado, você quer sair do tédio, você não quer ficar apático lá no seu lugar. E veja, quando você está entediado em casa, enclausulado, olha aí a Startse o que fez. Deu uma chipada, mudou tudo, porque estava todo mundo entediado, falou, fudeu, como é que a gente vai sair dessa? Aí, nesse tédio, vocês foram extremamente criativos, porque o poder cognitivo está lá. E o tédio faz com que você não consiga fazer muita coisa, aí a sua racionalidade fala, vamos usar esse poder. Nasce, portanto, a criatividade. E aí vem uma notícia, Maurício, que eu adoro falar, que você acabou de falar lá no início sobre a capacidade de desconectar os seres humanos, a capacidade que você mais admira de fato, aprender com os humanos e tal. Eu estou cansado de entrar em conversas onde as pessoas acham que as pessoas mais inteligentes do mundo são aquelas pessoas que detêm conhecimento específico. Explico. Ah, fulano é super inteligente. Por quê? Porque ele é professor de matemática. Cicrano é a pessoa mais inteligente que eu conheço, porque ele é professor de química. A gente sempre coloca a inteligência na mão de pessoas que têm conhecimento que a gente não consegue, por grande maioria, aprender facilmente. O cérebro ele não é feito para armazenar números. Ele é feito para armazenar histórias. A gente fofoca porque a gente exerce esse poder de comunicação. Ninguém fofoca com números. As pessoas fofocam descrevendo as coisas. Se a gente pegar os chimpanzés, está no livro Sapiens, né? Pegar o estudo da comunicação entre os chimpanzés, a gente vai ver que eles se comunicam com um grito, né? Então, eles comunicam coisas específicas com o mesmo grito sempre e dão direcionamento com aquele grito. A gente não, a gente precisa descrever as coisas. E aí entra a grande parte interessante sobre essa capacidade de inteligência, Maurício. Segundo Gardner, que é um cientista de Harvard, existem 8 tipos de inteligência. E olha como é interessante os profissionais agora de recursos humanos e recrutamento saberem disso. Essas são as 8 inteligências na tela para vocês aí. Então, tem inteligência de aprendizagem, aquele self-sufficient, né? que é o cara que sozinho, autodidata, aprende. Esse é um tipo de inteligência. Tem a inteligência natural, que são as pessoas mais conectadas com a natureza. A inteligência musical, que são os músicos. Tem as pessoas que têm inteligência de conectar pessoas. Olha aí, Maurício. Conectar-se com pessoas, fazer utilidade dessas pessoas. A inteligência, obviamente, matemática, né? Que é a inteligência que está no físico, no químico, no matemático. A inteligência sinestésica, que é aquela pessoa que usa o corpo como os profissionais, os atletas, os esportistas e afins. A inteligência aí artística, que faz com que você consiga ser um artista plástico, né? um ator, por exemplo. E a linguística, que faz com que você utilize a língua, a comunicação, que você também tem muito bem, o Maurício sabe disso. Então, dito isso, já desmistificamos aqui, Maurício, que inteligência é só aquela que poucas pessoas têm o poder. Muita gente fala, porra, todo médico é inteligente, todo engenheiro é inteligente, todo advogado é inteligente. Por quê? Eles detêm informações que são específicas, que nem todo mundo detém, porque quando você vai para um advogado, você coloca a sua alma na mão dele. Quando você vai para o médico, sua vida. Quando você vai para o engenheiro, sua casa. Você não sabe, não entende daquelas coisas. Aquelas coisas vão fluir, você colocou toda a sua confiança nele. Acabou isso. Gardner traz um estudo profundo de Harvard que prova que existem 8 inteligências. Existem outros cientistas que adicionam a ritual, que é a inteligência de desconectar, né, com a sua espiritualidade. Então, tem 8 ou 9, dependendo da vista. Vai lá, Maurício. Então vamos lá. Vamos fazer um exercício com a turma aqui. Eu vou pedir para você repetir as 8, bem objetivo. 1, 2, 3. Escreve aqui no chat do Instagram, do Facebook, da ferramenta de transmissão, qual é dessas 8 inteligências que você mais se identifica. Eu vou pedir para o Wesley, mais uma vez, nomear cada uma delas. E escreve só a palavrinha aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui a inteligência do grupo aqui, qual é a mais votada. Vai lá, Wesley. Então, vamos lá. Número 1, inteligência matemática. Número 2, inteligência sinestésica. Número 3, inteligência artística. Número 4, inteligência linguística. Número 5, autodidatismo. Número 6, inteligência natural, quer dizer, com a natureza. Número 7, inteligência musical. E número 8, inteligência pessoal, com pessoas, né? Conectividade com pessoas.
Quando você estava falando do preguiçoso ali, agora eu entendi o porquê você, quando tem um problema complexo, você dá para um preguiçoso resolver. Cara, e para abrir aí a era do generalista, né, pode passar para o próximo slide, é exatamente isso, Maurício. Bill Gates, eu sou um cara extremamente preguiçoso, e aí eu nunca me encontrava, né? Nunca. Você se considera preguiçoso, Maurício? Pô, Wesley, eu não me considero tão preguiçoso, não. Eu estou sempre fazendo Pode. alguma coisa. Nessa Mas, que você faz alguma coisa, quanto tempo você acha que num dia você produz? não, eu acho, sabe uma coisa? Os maiores insights que eu tenho quando eu estou ou escrevendo ou no meio de um projeto são nos momentos do ócio. Uma coisa muito doida. É quando eu estou com a minha mente muito aberta, sem pensar em muita coisa, vem os principais insights que eu coloco nos projetos que eu faço. Eu acho que isso tem alguma relação com o que você está falando. Totalmente. Quando você está acordado, seu poder cognitivo está lá, né? Sua inteligência está lá, você não está usando ela, ela fica vadiando ali no teu cérebro, falando, vamos usar isso aqui. Aí você acessa a memória, você começa a ter ideias. Então, lavar pratos, varrer a casa, tomar banho, essas são atividades onde você não requer um esforço cognitivo, mas você está acordado, o seu poder cognitivo está lá, então você está certo. No ócio lá é onde a gente consegue ter a máxima da criatividade, e o tédio é um grande exemplo disso, como eu falei do podcast que eu gravei. Então, veja só, Maurício, o cérebro ele é, por natureza, preguiçoso. O fato de você fazer muitas coisas não quer dizer que você não seja preguiçoso. Você pode ser o tipo de cara, ou não, a propósito, que, porra, você vive sua preguiça. Você gosta de ficar lá na cama esticado, ficar com a tua bebê esticadona lá, com a Natália, ou viver a preguiça. Né? Até tem uma frase famosa que é, hoje em dia fazer nada já é fazer alguma coisa. Isso é viver a preguiça. E aí eu sempre preguiçoso, desfocado, desorganizado, todo mundo, cara, você não tem foco nenhum, você faz um monte de coisa, ninguém vai querer te contratar. E aí o pessoal falava, nossa, como você é desorganizado, tua mesa e a tua vida e teu quarto, como você é preguiçoso. E aí Bill Gates olha para mim e fala o seguinte, quando eu tinha lá uns 16, 17 anos, estava na faculdade, fazia faculdade de teatro e administração ao mesmo tempo. Ele falou o seguinte, se você quiser resolver um problema extremamente complexo, dê para uma pessoa extremamente preguiçosa, porque ela vai achar a maneira mais fácil de resolver. Maurício, sou eu. Porque eu quero que eu esteja deitado, você me ligue com um problema e fala, Wesley, cara, tô com um problema aqui, como você acha que eu posso resolver? Aí eu vou olhar, cara, porra, Maurício, tô aqui no Netflix, tu tá me ligando, me atrapalhando, eu tô tomando meu vinho. Cara, aí para me livrar daquilo, daquela sensação de usar o meu cérebro, né, na máxima capacidade, eu tento rapidamente ali, bora cérebro. Qual que é a resposta mais satisfatória para eu dar para o Maurício? E aí, cara, mas isso não sou eu que estou falando. Isso é a ciência que fala. A gente inventou o celular desse jeito, o GPS desse jeito. Isso aqui que a gente está fazendo, o streaming, você na sua casa ou na minha, o carro, para a gente encurtar os caminhos do esforço. Nós somos preguiçosos. A criatividade precisa da preguiça. Eu até falo para você, a necessidade é a mãe da inovação. A preguiça é o pai. Tem uma necessidade, quando você dorme, seu cérebro reorganiza suas ideias. Quando você está no ócio, é o ócio criativo mesmo. Você está ali, cara, na boa. Já há estudos que mostram que Picasso, por exemplo, pintou seus melhores quadros com sono, bebendo uma taça de vinho, porque o álcool relaxa. Está secretando dopamina. No vinho existe uma molécula chamada flavonoide. O flavonoide te dá um poder cognitivo forte e aí você começa, de fato, a utilizar esse poder da preguiça em seu favor. Me fala aí, se você não consegue enxergar momentos que você pensou no seu livro, por exemplo, nessa casa afastada, por que você se afastou do Vale do Silício? Me fala um pouco sobre isso. Fez todo sentido. Não, fez todo sentido mesmo. Eu só vou pedir para a turma, pessoal, escreve aqui no chat essa frase que o Wesley falou, que ela é muito importante, só para depois a gente colocar no resumo da aula. A necessidade é a mãe da inovação e a preguiça é o pai. Adorei essa, a preguiça é o pai. Escreve, ó, a necessidade é a mãe da inovação, a preguiça é o pai. Vai ser muito bacana, porque acho que resume bem esse aspecto que a gente está tratando. E sim, Wesley, os momentos em que eu me liberto um pouco das minhas atividades diárias são momentos de extrema riqueza intelectual, onde eu produzo muito.
Maravilha. Eu conheço muito o Maurício, então por isso que eu estou passando a bola para ele. E é realmente interessante, porque ele é uma das pessoas que me inspirou a escrever o livro. Eu fui para a Havana, Maurício. Você se afastou, eu fui para a Havana escrever meu livro. Em 4 dias eu consegui vomitar o livro chamado A Era dos Generalistas, que eu vou lançar. E para quem está na Start, vai ser totalmente gratuito esse livro. Eu já falei isso com o Maurício também. A gente pode, daqui para o final do mês, atrasou um pouquinho, é um livro digital, mas para quem está aqui nessa live, para quem se cadastrou aí na Status, vai receber esse livro de graça. Agora vamos entrar no que interessa, Maurício. 20 minutos finais. O que é o generalista e quais são esses 3 tipos de generalistas? Generalista número 1, aquele que sabe tudo, mas não é especialista em nada. Você é aquela pessoa que é criticada por saber um pouco de cada coisa, mas não consegue executar nenhuma delas? Você é o generalista número 1. Você é a pessoa que consegue reger, o maestro. E aí eu fico até arrepiado, Maurício. Você assistiu o segundo filme do Steve Jobs? Que é o último filme agora. Sabe aquela cena que ele tá discutindo com o Wozniak? Que eles estão no palco antes da feira da Apple. Aí o Wozniak fala, exato, o que é que você fez? What do you do? Essa famosa frase, pode pesquisar no Google. What do you do? E aí Steve Jobs fica olhando assim para os instrumentos. Tem um palco cheio de instrumentos assim, uma orquestra. E o Wozniak, me fala, what do you do? O que é que você faz? Me diz aí, porque eu programei, eu criei o hardware. O que é que você fez, Steve? E aí ele olha para aquilo tudo, olha para o púlpito e fala, eu sou o maestro. Eu não sei tocar nenhum instrumento. Você sabe tocar o instrumento, o outro sabe tocar. Eu sou o maestro. Vocês, sem mim, não conseguem ser uma banda. Cara, isso, eu fico muito emocionado. Porque é extremamente necessário o generalista que entende de cada som, de cada instrumento. Mas ele não sabe tocar os instrumentos. Ele sabe reger a banda. É a parte central de organização. Então, eu queria que vocês, quem se identifica com essa primeira explicação, o sabe tudo, mas não é especialista de nada, pode erguer a mão e falar, sou eu. É o generalista número 1. Você é necessário, você é um líder. Generalista que entende um pouco de tudo, mas não sabe praticar nada. Eu entendo de coding, eu entendo de APIs, mas eu não trabalho fazendo nenhuma plataforma, eu não trabalho fazendo conexões, mas eu entendo o suficiente para unir as coisas. Eu não preciso saber fazer. Já tem um especialista que faz isso. Então, você é o generalista mais conhecido. O sabe tudo, especialista de nada. O que eu estou apadrinhando aqui agora, nesta live, vai provavelmente modificar meu livro, O Maestro. Adorei. Agora, o generalista número 2. Muita gente se identificando, Wesley, com o generalista número 1 aqui, ó, generalista na veia. Sabe o que é interessante, Maurício? A galera talvez agora, ou a galera vai ouvir os outros dois e vai dizer, não, na verdade eu sou isso aqui. Porque tem mais 2 ainda. Eu estou vendo aqui, ó, o Guest 6446, que está na nossa ferramenta de transmissão, que ficava preocupada por ser assim, agora eu entendo. Olha a quantidade de gente aqui ó, respondendo eu. Agora as pessoas estão entendendo muito que existe uma razão por isso. Quando eu publiquei meu podcast sobre generalistas, Maurício, foi um estouro, assim, viralizou. Em um dia, teve mais ouvintes do que qualquer outro podcast que eu gravei. Então, realmente, assim, a galera se apadrinhou, né? Isso aí apadrinha a galera, porque a gente está cansado de tanta crítica, tanta habilidade. Veja, a visão dessa pessoa, do maestro, que você tem um pouco dessa visão de enxergar, quer dizer, você tem muito, mas eu te encaixo no próximo especialista, né? Generalista, aliás. Você enxerga o todo, né? Os líderes da humanidade, eles enxergam o todo. Você já imagina o presidente da República ter que entender de agricultura, ter que entender de relações internacionais, de saúde, só o mínimo ali. Ele precisa gerir essas pessoas. Estou curioso para saber o próximo que você disse que eu me encaixo. O próximo é o meu favorito, cara. Sinceramente, é o que eu acho que você seja, eu queria te ouvir. É o multi-especialista. É o Batman. Por que eu chamo de Batman, né? Não sei nem se eu vou trocar esse nome, mas eu gosto de comics, então eu coloquei o Batman. O que é o Batman? O cara, se você pegar a Liga da Justiça, melhor analogia, tem o Super-Homem, que é o mais forte, né, de todos. Qualquer rajada do olho dele mata todo mundo. Tem a Mulher Maravilha, que é super forte. E tem vários. Tem o Flash, que corre muito e tal. O que é o Batman? O Batman é um ser humano. É um humano sem poder nenhum, mas ele tem tanta especialidade, o cara é tão inteligente em tanta coisa,
que ele consegue ser o líder. Então, eu acho, Maurício, que você é um Batman, é o cara que sabe não só ter essa visão holística sobre as coisas, mas você vai na especialidade, você consegue executar mais de 3 coisas muito bem. Você se encaixa como um cara nesse ou naquele outro departamento. Você é um cara que você é um bom músico, você é um bom gestor, você é um bom programador, tudo de uma vez só. Veja que o primeiro é o maestro. Ele não consegue executar, mas ele consegue gerir. O multi-especialista, ele consegue fazer várias coisas. Qual o problema maior do primeiro, que é o generalista, que é o maestro? Ele não consegue ser reconhecido pela habilidade dele, por quê? Porque ele só consegue ser gestor depois de um certo tempo de experiência. Aí, até lá, ele vai sofrer bastante, porque quem está em cima dele não consegue enxergar que esse cara consegue ter uma visão ampla. E é um cara para ser desenvolvido para ser o líder. O Batman, não. Ele é um cara que o problema dele é uma crise existencial de falar, porra, eu sei fazer 3, 4, 5 coisas muito bem, mas o que eu deveria focar? Onde eu deveria ganhar mais dinheiro? Só que aí eu tenho uma notícia para o Batman. Ele pode monetizar tudo isso. Você está fazendo isso, eu estou fazendo isso, eu dou palestra, eu monetizo, eu tenho um curso online, eu monetizo, eu sou executivo de empresas, eu monetizo isso também. Então, a gente está sempre monetizando, terceirizando o esforço, né? Colocando a visão, e quando tem que chegar lá e ser o especialista, a gente chega e faz, é o que eu também me identifico, que é o multi-especialista. Não necessariamente um líder, mas é o cara que faz várias coisas lá com especialidade. O que é que você acha, Maurício? Você se enquadra nesse ou não? Eu estou errado? Está certo, adorei. Inclusive, o próximo tema da festa da Antonella, da minha filha, acho que vou fazer de Batman aí para selar esse rótulo aí, adorei. Quem se considera o Batman, eu gostaria de ver eu. Quem trocou de generalista, eu queria ver também. Eu troquei. Pode botar aí que eu quero ter curiosidade, porque às vezes você escuta uma coisa nova e, de fato, se enquadra nela. Adorei, Wesley. Terceiro e último especialista. Esse nasceu, de fato, há pouco tempo, observando que existem pessoas que são conectores. Eu coloquei esse personagem aí do Samuel L. Jackson, não sei se você já assistiu os Avengers, ele é o recrutador dos Avengers. Ele é o cara que conecta, ele é especialista em achar especialista. E, Maurício, eu me baseei no conector, eu me baseei, na verdade, na experiência que eu tive de um motorista lá de Recife. Ele estava me levando para o aeroporto e ele disse, eu sou o melhor consertador de carros de Pernambuco. Aí eu, porra, esse cara é bom, hein? Eu sei o melhor pneu, o melhor amasso, eu sei melhor pintura e tal, não sei o quê. Eu falei, mas o senhor aprendeu tudo isso sozinho? Ele, não. Eu conheço as melhores pessoas que fazem isso. Eu só pego meu telefone aqui, ó, falo, entrou um carro novo, montei um grupo, um vai fazer o pneu, um vai fazer a pintura, outro vai tirar o amasso, o outro vai fazer o estofado. Eu falei, caralho, esse cara é especialista em especialistas. Esse cara é o conector. Então, veja só a diferença dos três. Está gritante ou não está, Maurício? É o cara... São três generalistas. É o generalista que sabe um pouco de tudo e aí ele gere todo mundo, ele é o líder nato. Depois é o generalista Batman, que ele é especialista em várias coisas e pode monetizar essas coisas. E depois é o conector. Esse cara é um cara que pode, por exemplo, fazer recrutamento e seleção. É um cara que ele tem um faro para especialista. Ele olha para o cara e fala, esse cara, ele entra ali, ó, naquele departamento. Essa pessoa precisa conhecer aquela pessoa ali. Ele conecta a vida das pessoas com tarefas, com outras pessoas. Então, se eu tivesse que destrinchar os cargos aqui para ser bem corporativo, Maurício, o primeiro maestro, ele é o líder, ele é o gestor. Ele tem que trabalhar em funções de liderança. Mesmo que no início tivesse um struggle, aí, um problema, ele tem que sempre trabalhar com project management. Esse cara, se você é o primeiro, é o maestro, minha dica para vocês é façam um curso de gestão de projetos, porque você vai ver o todo, você vai gerir o todo. O segundo, tente monetizar o Batman. Você é especialista em várias coisas, monetiza várias frentes, vira mentor, faz um curso ali, tenta monetizar tudo que você faz. E o terceiro, trabalha na área de recrutamento, seleção, recursos humanos, treinando essas pessoas, enxergando a capacidade delas, ou seja, enaltecendo a qualidade dessas pessoas, as habilidades delas. Esses são os três generalistas. Quem é o conector? Levanta a mão.
Quem trocou de novo, pode botar eu troquei, eu troquei, eu troquei. Então, vamos lá. É o maestro, é o Batman e o conector. Exato. Quem são Ó, vocês na vida? exatamente. Pô, eu vou pedir para o pessoal que trocou, teve gente que trocou 2 vezes. Então, para resumir agora, já que o Wesley apresentou agora os 3 generalistas, escreve um aqui se você é o maestro, né, se encaixa com cargos de gestão e liderança. Né? Escreve 2, só o número. 1, se você é maestro. 2, se você é o multi-especialista, é o Batman. Né? E escreve 3, se você é o conector de especialista, se você é o Samuel Jackson. 1, 2 ou 3, vamos ver o que vai sair daqui. Um minutinho no chat aqui para ver qual dos generalistas o público aqui mais se identifica, Wesley. Eu estou vendo aqui vários já. Um monte, 1, 2, tá bem misturado, né, Maurício? 1, 2, 3. Tem bastante aqui. Olha só. No livro que eu vou passar, Maurício, para você da Start, de divulgar para a galera, eu vou não só identificar, né, a gente vai ter um quiz lá para identificar qual dos 3 você é com mais força. Você pode se identificar agora, bater o olho já sabe, mas faz um teste ali para garantir que é isso mesmo. E 2, também direcionamento na carreira. E agora? Sou generalista, e agora? Né, para dar um direcionamento, um planozinho ali, de fato, para executar. Pô, pessoal, muito obrigado pela audiência, tá explodindo aqui a audiência. E aqui, ó, o que tá vindo de mensagem é 3, é 1, é 2, enfim, tem de tudo aqui, Wesley. A turma se identificando aqui, ó. Tem gente que é 1, 2 e 3, ó. Muito eu bom, posso ter mais de uma dessas 3, eu posso ser 1 e 2, 1 e 3. É possível? Pode, é possível, porque, veja, Maurício, eu acho que você se identifica com mais de um também, porque às vezes você é líder. Você consegue ter especialidades em 3 coisas e ser bom em ter visão de gestão em várias outras. Mas é bom você ter um focal, porque nessa grande descoberta da vida, do self, né, que a psicologia chama do eu, a gente precisa primeiro se identificar com força. Quando você se identifica com força, é esse aqui, aí você expande para as outras áreas também, aí você consegue navegar. Não é ou um ou outro. Por que eu quebrei em 3? Porque existe a probabilidade maior de você se identificar mais com um do que com o outro. Mas tem gente que tem os 3 juntos, e é um generalista completão. Mas tem outras pessoas que não, que é só uma. Eu conheço várias pessoas que é um é outro. Eu realmente acho, Maurício, que você é os 3, mas que você tem mais um pouco do Batman ali, porque você consegue monetizar bem, você sabe disso, algumas vias aí. E você passou por uma mudança muito grande, né? XP versus Start. Isso comprova que você foi, de fato, aí da Liga da Justiça, né? Saiu para focar no que você sabe que é bom, vamos expandir o Maurício aí. Eu lembro do seu primeiro vídeo no Vale do Silício, foi o Denis da Start que me mandou. Você assina a sacada do seu apartamento, não sei o quê, a Start e tal. É exatamente isso, esse shift que você deu. Hã? Melhorei, né? Não, mas melhorou sempre, mas, pô, já era aquela motivação, aquele grito pessoal. Eu chegava, sabe o que você ali, Maurício? Aquele grito de eu estou sendo o que eu quero ser, sabe? Aquela força, aquela vontade ali. Foi muito legal ver aquele vídeo. Cara, para finalizar, Maurício. Isso aí, vamos lá. 6 minutos aqui a gente tem. Para finalizar, eu quero, pode só projetar, eu vou passar por 3 slides rapidamente aqui. A gente tem a neuroplasticidade, né, Maurício, que é essa capacidade de aprendizagem. Então, independente da sua idade, generalista, a sua capacidade maior é aprender. Você está sempre aprendendo. E, para isso, independente da sua idade, eu tenho uma notícia muito boa. A ciência apadrinha você aí com a neuroplasticidade, né, 10 anos. Eu tenho aqui um livro para indicar para vocês. Se puder explodir a tela, Maurício, só para a gente mostrar o livro aqui. Só tem em inglês por enquanto, Neuroscience for Leadership. É da minha professora, da Tara Swart, lá do MIT. É um curso que eu fiz em 2015. E ele fala justamente de forma mais abrangente também aí da neuroplasticidade. Pode pôr o slide de volta, por favor, Maurício. O que é neuroplasticidade? É a capacidade neurológica ali de expansão da mente, da cabeça mesmo, fisiológica. Maurício, para você que está vendo aqui o cerebelo, logo acima, levemente à direita, aliás, abaixo ali, logo acima do nome neuroplasticidade, aí mesmo, é o cerebelo. Isso fica o corpo caloso, onde se comprova, Maurício, que os músicos eles têm essa área ligeiramente maior fisicamente do que uma pessoa que não é músico. E não precisa ser um músico muito bom, tá? Se você tocar instrumento 1 hora por dia, você ativa 3 mecanismos que fazem que você aprenda uma nova habilidade. Neogênese,
que é a multiplicação de células novas do seu cérebro, ali os neurônios se multiplicando, e aí fresquinho, Maurício, para armazenar novas informações, conexão sináptica, que está lá no seu sistema límbico, aquelas informações antigas que estão tomando espaço, elas são sobrepostas por informações novas, e aí a gente tem novas informações de fato ocupando aquele espaço ali com informações velhas. E por fim, a gente tem aí o fator principal, que é a mielinização, que é justamente essa conexão entre os neurônios, os tentáculos dos neurônios, bem rápido, para a gente acessar a memória muito mais rápido, para a gente poder ter um pensamento mais rápido. Esses 3 mecanismos, Maurício, formam o que a gente chama de neuroplasticidade, e ele acontece quando você toca, por exemplo, 1 hora de instrumento por dia, quando você aprende uma língua nova, quando você faz palavras cruzadas, nessa ordem de importância. Música, tocando, não escutando, lembrando que microfone não é música, não é instrumento, né? Aprendendo uma língua nova e palavras cruzadas. Tem aí uma foto de como o cérebro se comporta quando toca um instrumento, os 2 hemisférios do cérebro aí se conectando ao mesmo tempo, como se fosse uma festa, né? Uns fogos de artifícios aí, aumentando o corpo caloso, Maurício. Então, isso faz com que você tome decisões mais equilibradas. Está no livro da Tara também, no Neuroscience for Leadership. E veja que importante, quando você toca um instrumento, a informação que vem de fora translada sobre esse caminho que você fundamentou das 2 áreas, você fica mais criativo e lógico ao mesmo tempo, né, congruente ali, e você toma decisões melhores. Como é que eu sei disso? A Tara, através de grupos de controle, mediu o nível do cortisol no sangue das pessoas, que é o hormônio do estresse. Então, quem toca instrumento, quem causa esses 3 mecanismos, ativa e toma decisão, nível de cortisol mais baixo. O Maurício passando aí para o próximo slide. Tem um exercício chamado Stop. Não vai dar tempo de eu passar agora, Maurício, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou gravar um vídeo, eu vou gravar um áudio, Maurício vai passar para vocês, não tem problema. É um presente que eu quero dar para vocês, que é o Stop, que é como você começa a dar não, porque minha filosofia de trabalho é essa, de vida também, Maurício. Não importa os sims da vida, o que importa são os nãos. Como diria Vinícius de Moraes, o sim é o descuido do não. Então, é muito mais fácil você saber o que você não quer. E aí, por sobra, você sabe o que você vai buscando, o que você quer, então você diminui o risco. O plano, ele não é para ser assertivo, ele é para diminuir o risco de não acerto, de você errar. Sabendo disso, você sabe, é fácil, eu não quero isso, eu não quero isso, eu não quero isso, isso eu não sei, e aí você vai buscar experimentar. Passando para o próximo slide, finalmente, a gente tem aí os presentes que eu quero dar para você. Como eu falei aí do cortisol, tem uma forma da gente equilibrar o cortisol no sangue através de uma playlist que eu montei, porque já se descobriu que essa playlist aí, essas músicas têm frequências que se conectam com a parte do cérebro chamado córtex auditivo. Esse córtex auditivo aí faz com que o cortisol seja secretado com menor quantidade. Tá aí a playlist aí na tela para vocês, ativando o córtex auditivo. Escutem, ela vai diminuir o nível de cortisol no seu sangue. Depois, Maurício, passando mais para frente, nós temos 1 minuto. Esse é o meu podcast, No Brain, No Game Cast. Quem quiser me seguir no Instagram é @wesleybarbosa. E para finalizar, meu livro está na Amazon, meu primeiro livro, Os 10 Axiomas da Carreira. E Maurício, muito obrigado. Eu quero mandar um beijo para o Pedro, quero mandar um beijo para o Edu Glitz e um beijo para o Felipe aí. Eu amo vocês e muito obrigado por essa participação aqui. Sem palavras, eu vou só passar aqui a parte final aqui para a gente encerrar a aula, mas eu vou pedir as tuas considerações finais, porque quem está, por exemplo, no Instagram vai cair daqui a pouquinho, só para o pessoal pegar a informação. Turma, então, o que vocês aprenderam aqui nesses 59 minutos até agora com Wesley? O que é ser uma pessoa generalista? Ele explicou os 3 tipos de generalista, você se identificou no 1, no 2 ou no 3, né, e os benefícios desse comportamento no mundo atual. Pessoal, a gente sempre pede para vocês avaliarem as aulas, isso gera insights para a gente melhorar ainda mais o que a gente está fazendo. Então, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code. Se você está vendo no seu celular, é só você acessar esse endereço que aparece embaixo do QR Code. Só que hoje está diferente. Quando você coloca ali o teu QR Code, está indo para uma tela que mostra, na primeira opção, a avaliação da aula, né? Deixa eu só interromper aqui para mostrar para vocês. Aparece a avaliação da aula e embaixo aparece 4 cursos que a Start oferece que tem a ver com esse momento atual. Então, para você buscar se capacitar ainda mais, se você tem desejo. E eu indico aqui o último que está aparecendo na tela, chamado Programa Exponencial de Retomada, que mostra, né, o que fazer em momentos de crise para você retomar o rumo do seu negócio, baseado tanto no nosso case da XP, né? A gente tem o Pedro, eu, o Glitz, o Marcelo,
e mais a Thaís, e uma turma que hoje é sócia da Startse, que veio da XP, a gente passou a crise de 2008, o que a gente fez lá, e o que a gente está fazendo na Startse para como mudar o nosso negócio para se adaptar a essa nova realidade. Então, esse é o último dos 4 programas que aparecem aqui. Então, primeiro, para você avaliar a sua aula, está aqui, a gente pede encarecidamente para você 30 segundos, e aqui tem 4 cursos, sendo o de baixo aqui um que eu recomendo nesse momento em que a gente vive atualmente. Só para voltar aqui, então, vou deixar a tela aqui do QR Code para você poder acessar essa área. Turma, essa foi a aula de hoje. E amanhã a gente vai ter a aula com a Candice Pascoal. A Candice Pascoal, ela fundou o Kikante. Kikante é uma das maiores plataformas de financiamento coletivo, de crowdfunding do Brasil. O Wesley conhece muito bem. E ela vai trazer amanhã, né, como você pode se beneficiar do crowdfunding para levantar seus projetos, seja você um profissional autônomo, seja você um profissional de uma empresa que está criando um projeto novo. Vai ser bem bacana o papo com ela amanhã. Turma, vou deixar aqui a tela do QR Code aparecendo para você poder acessar aquela área que eu mostrei agora para fazer avaliação e também conhecer um pouquinho mais de outros produtos que a Startse tem. Wesley, muitíssimo obrigado por você, como sempre. É impressionante como você atualiza os conhecimentos na medida em que você vai aprendendo coisas novas. Eu conheço muito a tua carreira e da primeira palestra que eu te vi lá atrás, aquela conversa que a gente teve na casa do Marcelo, o quanto você traz assuntos novos e atualiza e vai cada vez mais enchendo de insights atuais o conhecimento que você compartilha. Muitíssimo obrigado e quero deixar aqui um espaço para você fazer as suas considerações finais aqui para a nossa audiência. Primeiro, quem quiser o material, @Wesley Barbosa no Instagram, eu passo para vocês. Qualquer material que vocês tenham perdido, a Startse vai colocar à disposição também, mas fiquem à vontade. Maurício, eu queria finalizar com 2 coisas. A primeira é que eu tenho muito orgulho de estar próximo a vocês. Eu, de fato, acredito... Você sabe o quão exigente eu sou e cri-cri, até genioso, né? Com conteúdo, com tudo. Eu realmente tenho muito orgulho de estar perto de vocês. Vocês estão fazendo uma coisa com muito sentido. Vocês reconfiguraram a vida de todos vocês para abrir a Startse. E eu queria parabenizar e dizer que eu estou orgulhoso de estar perto de vocês e acompanhar desde o início aí. Segundo, cara, a gente está numa pandemia, a gente está no meio de uma crise. Eu criei essa ONG Ajude Pequeno, né? ajudepequeno.com.br. Eu preciso de voluntários, eu preciso também de comerciantes pequenos para poder ajudar. E, cara, o que importa, Maurício, no final do dia, é a quantidade de pessoas que a gente ajuda. Quando a gente sai desse mundo e quando a gente olha para trás aí nesse processo de deixar o mundo, né, dando tempo, o que vai importar é a vida das pessoas que você mudou. Eu sempre falo no final das minhas palestras que mudar o mundo, na verdade, é mudar a vida de um ser humano só. Então, veja só, exatamente, Ajude Pequeno. Então, veja quantas pessoas vocês da Startse estão mudando a vida, quantas pessoas se identificaram aí com o Generalista. Eu faço isso, cara, com o maior prazer do mundo. E o meu único pedido é que todo mundo que está nessa live aqui, todo mundo que assistiu, faça a mesma coisa. Quantas pessoas existem lá fora que podem se beneficiar do seu conhecimento? Quantas pessoas podem se beneficiar desse conhecimento? Então, esse é o momento agora da gente, de fato... Você sabe da minha história de vida, eu nasci na periferia, e o conhecimento, ele não mudou minha vida, ele salvou. Então, eu quero agora, para o resto da minha vida, me unir a pessoas que estão salvando a vida das pessoas através do conhecimento. A Startse é um desses pilares. Então, muito obrigado e contem sempre comigo. Sem palavras, Wesley. Você merece toda a nossa admiração. É muito bacana ter um parceiro como você na Startse. Obrigado, viu? Valeu. Pessoal, Valeu, muito obrigado pela audiência. Foi demais a audiência hoje. Passou de 2.000 pessoas acompanhando ao vivo aqui em todas as nossas plataformas. São 60 mil inscritos. Então, esse material aqui vai estar disponível para acesso nas próximas 24 horas. E para quem está lendo os resumos, né, sempre a Startse compartilha o resumo de cada aula no dia seguinte. Então, para você receber o resumo dessa aula, se você está inscrito no programa Restart, você já está recebendo, checa sempre o teu lixo eletrônico no e-mail, que às vezes o e-mail está indo para o lixo, então checa lá no spam. E se você ainda não está inscrito no Restart, é só você entrar aí, ó, Restart, startse.com/Restart, coloca seu e-mail lá, você passa a receber todos os materiais do programa. Se liga que agora às 3 horas tem a aula com o nosso querido Lamonier, lá do Vale do Silício, trazendo mais conhecimento para você. Mais uma vez, Wesley, muito obrigado, foi demais. Beijão, te cuida. Abraço, pessoal. Obrigado pela audiência.